Crise no Flamengo. Pedro deseja sair. Proposta por Wesley e as últimas notícias do Flamengo você vai conferir a partir de agora. Salve, galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal onde você acompanha todos os dias vídeos relacionados ao clube mais querido e mais amado do Brasil, o nosso Mengão. Esses últimos dias, essas últimas horas tem sido aí de muitas notícias sobre o Flamengo e que você sempre fica bem informado. Quer receber as notícias do Flamengo na palma da sua mão? Clica aqui no botão embaixo escrito inscrever-se, automaticamente você já está inscrito. Toda vez que pintar um vídeo novo, chega a notificação aí na tela do seu celular. É de graça, você não paga nada. Deixa o like também, que o like ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá certo, galera? Bom, vamos lá. As últimas atualizações sobre o caso Pedro. Ontem a gente trouxe no vídeo que o Mauro César postou aí a notícia, soltou a informação que o Flamengo deseja negociar o Pedro. Tá aí o vídeo no canal para você saber mais detalhes. E o Flamengo emitiu uma nota oficial à imprensa desmentindo o jornalista Mauro César. Abre aspas. O clube de regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vem circulando nessa quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamentos apenas geram ruídos e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada. Aí, o jornalista Mauro César postou nas suas redes sociais que a nota do Flamengo foi patética, que a nota é mentirosa, e o jornalista Mauro César trouxe aí os prints de conversas com um membro muito importante da diretoria do Flamengo, do departamento de futebol, segundo ele, falando aí sobre o caso Pedro, revelando aí que o jogador, se chegar propostas interessantes, o jogador vai ser vendido e tudo mais. Está aí na rede social do Mauro César, se você quiser procurar, está fácil de achar. Aí o Globo Esporte trouxe uma matéria muito grande, detalhada, falando sobre a situação do Pedro no Flamengo atualmente. Aqui eu separei uns trechos, galera. Olha o seguinte, ó. Todas as partes estão insatisfeitas com o cenário atual, Flamengo e o Pedro. Pedro quer jogar mais. O técnico Felipe Luiz prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo. E o diretor de futebol José Boto deseja buscar outro 9 no mercado. Independentemente do Pedro sair ou não, o José Boto vai buscar outro 9. Apesar disso, o Flamengo emitiu uma nota afirmando que não tem intenção de negociar o jogador. No entanto, na visão de pessoas dentro do Flamengo, a entrevista do José Boto ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, citando Vlahovic, da Juventus, foi o primeiro sinal público do que o clube prefere outro camisa 9. O Flamengo não contratará outro centroavante enquanto o Pedro estiver no elenco, mas uma possível saída do jogador abriria uma porta. A palavra negociável foi ouvida pelo GE por duas pessoas do lado do Pedro e também do lado do Flamengo. No clube, é sabido que a comissão técnica gostaria de um centroavante com mais mobilidade. Felipe Luiz considera fundamental a pressão na saída de bola e acredita que não tem um elenco alguém com esse perfil. Ainda outro ponto na utilização de Pedro e Arrascaeta como titular. Como o estilo de jogo de Felipe Luiz torna-se muito difícil a utilização dos dois juntos nos maiores jogos do ano. José Boto quer contratar outro centroavante. No entanto, internamente, acredita que quando o Pedro estiver no elenco, não há espaço para contratar o camisa 9 de primeiro nível, pois o custo seria muito alto. Por fim, a relação do staff do atacante com a diretoria rubro-negra tem um arranhão. Isso porque o Flamengo encaminhou a renovação do contrato do Pedro no início do ano, mas congelou as conversas. O atual vínculo do jogador vai até o fim de 2027. Pedro perdeu prestígio no Flamengo e espaço em 2025. Diante desse cenário, cresceu a hipótese da saída do atleta. Eu acho que o Flamengo não tem que se desfazer do Pedro. Não existe isso. Eu acho que o José Boto não sabe o tamanho do Pedro no Flamengo. Não tem um torcedor que eu conheço, que eu vi nas redes sociais, que é a favor do Pedro ser negociável. Não tem um jogador. Não tem um.
não tem um torcedor, perdão. Então, na minha opinião, é um erro se o Flamengo negociar o Pedro. É um erro. E falando em atacante, olha só. Formação do Vene Casagrande. O Flamengo recebeu 2 propostas da Arábia Saudita por Juninho. O Al Riyad e o Najiman SC fizeram ofertas pelo atacante por empréstimo e com uma boa compensação financeira ao Flamengo. O jogador vê com bons olhos, mas a negociação com o Flamengo não é tratada como fácil pelos representantes do atleta. Porém, as propostas estão na mesa rubro-negra. E aí? Vocês lembram como é que foi que o Jorginho trouxe? O Jorginho chegou no Flamengo? Foi o Felipe Luiz que convenceu o atacante a vir para o Flamengo. Estava jogando lá no Azerbaijão. Ele estava até próximo de ir para o Sevilha da Espanha. Não foi para o Sevilha, porque o Felipe Luiz e o José Boto conseguiram aí convencer o jogador de vir para o Flamengo. Foi pedido do Felipe Luiz e do José Boto. Deu aval para trazer o jogador. Ele não tem nível para jogar no Flamengo. Não tem nível. Um atacante fraquíssimo. Um erro trazer o Juninho. Ah, mas é porque foi barato. O Juninho não teve nenhum custo e tudo mais. Ele ganha baixo, não importa. A gente tem que fazer as críticas do jeito que tem que fazer. Tem que ser honesto. O Juninho não tem nível para jogar no Flamengo, tá, galera? Bora aproveitar e mudar de assunto, porque o Flamengo aí recebeu proposta da Roma pela contratação do lateral direito Wesley. O técnico da Roma, Gasparini, que estava na Atalanta quando o clube quase contratou o jogador, mas foi cancelado por um choque de datas para a assinatura do contrato. BAP, presidente do Flamengo, já avisou que quer vender o Wesley por 30 milhões de euros, cerca de 192 milhões de reais. A proposta que chegou da Roma foi de cerca de 115 milhões de reais, e desse valor o Flamengo não vai negociar o jogador, tá certo, galera? Bom, bora aproveitar para mudar de assunto e falar sobre o Eric Pulgar, que vai passar por uma cirurgia no pé. O jogador sofreu aí uma lesão no jogo contra o Bayern de Munique. Vocês se lembram que ele fez uma falta no Harry Kane, e quem se lesionou foi o Eric Pulgar. Então ele vai passar por cirurgia no pé, vai ficar fora aí de cerca de 2 a 3 meses fora de combate, que o jogador se recupere imediatamente, tá certo, galera? Tô ficando por aqui. Ufa, muitas notícias, hein? Caramba, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o Mengão. Forte abraço para você e até a próxima.